Bom dia, meu povo, bom dia, meu Brasil, bom dia, meu estado do Amazonas. Hoje eu não vou falar de política. Apesar de posso estar errado, mas eu considero Jesus Cristo um político da época. Eu considero, pela história que eu já li, né, os livros, Bíblias, documentários, porque eu não vejo diferença num político de hoje ou de ontem, que hoje não tem mais, infelizmente, aquele político que lutava mesmo pelo povo. Eu cito o nome aqui é nacional, aqui no Brasil, né, como Miguel Arraes, Leonel Brizola, Teotônio Vilela, o próprio Tancredo Neves, outros e outros que eu não consigo me lembrar aqui, entendeu? Mas que fizeram muito pelo país, pelos brasileiros, tiveram que abandonar o Brasil, senão iam morrer pela ditadura militar. Né? Eu sempre digo, todo homem ou mulher que se propõe a defender os excluídos, os desprezados pela sociedade, os desvalidos, os pobres, os trabalhadores, os injustiçados, esses homens observem que eles são perseguidos, né? Presos, torturados e mortos. Jesus Cristo não viveu essa história? Por que mataram Jesus Cristo? Por que mataram Jesus Cristo? Porque já estava escrito e tal. Então, se já estava escrito lá para ele defender os mais humildes. Né? E por causa disso, ele foi morto. Porque ele se propôs a defender os mais humildes. E Jesus Cristo, ele tinha raiva também de quem explorava o povo na época. Tanto prova que ele entra naquela igreja lá e quebra tudo. Os caras que estavam cobrando impostos dentro da casa de Deus. Ele teve ali um surto, uma raiva e saiu quebrando tudo, derrubando as mesas com as moedas lá que o pessoal pagava para os cobradores de impostos. Isso aí não deixava de ser uma revolução. O Jesus Cristo, para mim, me desculpem a minha ignorância se eu estiver errado, que alguém me explique diferente. Mas Jesus Cristo foi um homem de esquerda na época. Foi um revolucionário que não queria deixar Jesus Cristo pregar o evangelho para o povo não se adquirir de sabedoria. Naquela época eles tinham medo do povo ficar informado. Como agora? Eu sempre conto uma história minha quando eu trabalhava numa empresa. Eu até não vou citar o nome da empresa, né? Apesar da empresa não ter culpa, e sim os dirigentes. Eu era um peão numa empresa aqui em Manaus, e como a minha esposa trabalhava também, então não ficava ninguém na minha casa, na nossa casa. Eu fiz assinatura da Isto É, que era uma revista de circulação nacional, muito lida mais pelos intelectuais, né? E a Veja. Eu me inscrevi para receber e coloquei, como assinante, coloquei o endereço. Eu coloquei o endereço dessa revista para entregarem para mim na empresa que eu trabalhava. Você sabe o que aconteceu? Nos primeiros exemplares que chegaram, a direção da empresa, um dos diretores da empresa, mandou me chamar numa sala, lá dentro da empresa, perguntando por que eu tinha assinado as revistas Isto É e Veja. Eles queriam saber. Ou seja, com medo de eu ser um operário com informações, um operário culto. Então, aquilo ali assustou eles. Eu disse que porque eu gostava de ler e me manter informado com as coisas, tanto do meu estado, né, da política, da questão social, sindical, empresarial, tudo. Né? E eles não gostaram disso, não gostaram. Proibiram
a entrega da revista na fábrica. Eu tive que colocar para o meu endereço de casa. Desculpe, que eu não coloquei o endereço da minha casa porque não ficava ninguém em casa. Aí disse, eu levar a revista de volta, eu ia perder dinheiro, né? Que eu ia pagar todo mês e não ia receber a revista. Então, para vocês verem, também, eu estou falando aqui na questão da informação, porque quando eu era diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, a gente distribuía o panfleto, né? Que é onde vai a informação, o direito dos operários. Os empresários acionavam a Polícia Civil e Militar para prenderem o nosso material quando a gente chegasse na bola da Suframa. A bola da Suframa em Manaus é uma bola que liga para as fábricas. A gente chega naquela bola, a gente tem um para ir para um bairro e outro para ir para outro bairro, mas vai direto para onde estão as fábricas, que é o Distrito Industrial. A polícia prendia os nossos carros com o nosso material exatamente para a gente não levar informação para os trabalhadores, para eles saberem do seu direito. Então, o que eu quero dizer é que todo o homem ou a mulher que se propõe a levar informação, lutar pelo direito dessas pessoas, eles são perseguidos pelo sistema, melhor dizendo, pela direita, pelos governantes, dominantes, né? A elite podre, a burguesia. E, para mim, a história de Jesus Cristo foi assim. Jesus Cristo foi morto porque defendia os humildes, os mais pobres, os desvalidos, que eu já falei aqui. Por isso, ele pagou o preço alto. Dizem que foi para nos salvar, né? Que foi para nos salvar do pecado, ele entregou a vida dele por nós. Mas para ele entregar a vida dele por nós, ele passou por esse processo de defesa da sociedade daquela época. Por isso ele foi torturado, que aquilo foi uma tortura. Mas teve que morrer. Quem não se lembra da história do Martin Luther King? Martin Luther King, não sei chamar bem o nome, me desculpem, foi morto por defender os negros e outros, o Nelson Mandela, por exemplo. Eu não estou dizendo que essas pessoas eram Jesus Cristo, não, mas eles fizeram um papel igual, defender, né, os excluídos, os mais pobres, os trabalhadores, e deu no que deu. E não mudou. Desde a história de Cristo, todo político, o homem ou a mulher que se propõe a defender essas pessoas, essa classe, eles são pegos pela classe dominante, que é a direita. E hoje aqui no Brasil, né, infelizmente de 2018 para cá, o pobre bolsonarista, ele se intitula como de direita, ele nem sabe o que é isso. Ele não sabe que é a direita que explora ele. Ele não sabe que é a direita que não quer que ele entre numa faculdade. Ele não sabe disso. Tem dois pensadores franceses, só há 100 a 150 anos atrás, que eles já diziam: nós não vamos estar mais na Terra quando tiver pobre pensando que é de direita. E eles tinham razão. Mas, gente, fora isso daí, tem os 10 mandamentos de Jesus Cristo na Bíblia, né, que eu sempre digo que tem 9 que substitui os 10, que é amor. Eu, de uns tempos para cá, depois que eu peguei uns tabefe da vida, né, eu já era ligado a Deus, eu sempre acreditei na existência de Deus, sempre. Porque não é possível, por exemplo, uma criança de 2 anos de idade cair do edifício do 10º andar e não morrer. Como é que explica isso, gente? Como é que explica isso? Eu acho também que quando
a gente nasce, Deus já escreve lá o dia que a gente vai morrer e de quê. E de quê? Às vezes a gente diz, pô, mas essa pessoa não merecia ainda morrer. Né? Pessoa boa, não sei o que tem e tal, mas a gente tem que entender, né, que é a vontade de Deus e nós não podemos ser contra a vontade de Deus. Às vezes a gente questiona por causa, né, eu não vou dizer da ignorância da gente, mas por falta de conhecimento. Eu me pergunto às vezes, por exemplo, tem um homem trabalhador que sobe num poste para trabalhar, ele está trabalhando, lá ele pega um choque, buf, cai lá de cima e morre, ele deixa a família, deixa os filhos, esposa, tudo, estava trabalhando. Aí vai o ladrão, sobe nesse mesmo poste para roubar os fios, rouba, desce, não acontece nada com ele. Mas com o trabalhador, aconteceu, morreu, ficou a família órfã, os filhos e tal. E aí? Onde é que fica Deus nisso? Por que Deus não matou o ladrão que estava roubando e matou o pai de família? Essa pergunta que eu me faço, eu não critico Deus, não. Eu não sei. Mas tudo tem um propósito. Porque dá pra gente se questionar, mas por que, cara? Por que Deus não tirou a vida do ladrão que estava roubando, estava fazendo mal? Mas não, tirou do trabalhador que estava lá no poste, trabalhando. Então nós não podemos ser contra, foi a vontade de Deus de matar o trabalhador e não o bandido. Tem explicação que eu não sei, eu acho que ninguém sabe, só Deus que sabe. E mais, isso para quem acredita na existência de Deus. A gente diz nossa vida, que é uma forma, né, de expressão, a minha vida. Não. Se a gente crer em Deus, não é nossa vida, é dele, é de Deus. Deus nos dá e Deus nos tira. Quando a minha mãe morreu, há 2003, né, faz o quê? 2003, faz 26 anos, por aí, 24, já morreu. Naquele momento que estavam tirando ela de dentro de casa para levar para o carro funerário, eu me joguei, queria me jogar dentro do caixão, fiz a maior guerra lá para não levarem a minha mãe. Daí para cá, gente, eu fui entender que eu não podia fazer aquilo, porque se eu fiz aquilo, eu fiz contra a vontade de Deus, que precisou da minha mãe, precisou levar dela. Chegou o dia dela morrer, ela morreu. Aí eu me achei que eu estava ficando contra Deus, contra a vontade de Deus. Eu não estou dizendo aqui que não é para ninguém chorar quando uma pessoa morre. A gente chora porque essa pessoa foi embora, acabou, já era, não volta nunca mais e tal. Mas se desesperar, fazer o que eu fiz, não, hoje eu não faço não. Perdi 3 irmãos, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi minha irmã, a única irmã que eu tinha, tenho uma de criação que eu considero minha irmã, e muito minha irmã. Eu não fiz mais isso que eu fiz quando a minha mãe morreu, porque a vida realmente não é da gente. Deus nos dá esses momentos de vida que a gente tem, que são dias, anos, meses, para viver aqui na Terra, mas Ele vai nos levar porque a vida é dele. Tanto prova que é dele, porque se não fosse dele a gente não ia morrer. Não vou morrer, a vida é minha, como é que eu vou dar fim na minha vida? Não, mas não é, a vida é de Deus. Finalizando, gente, hoje é sexta-feira santa, né? É pra gente refletir, cara. Pra gente refletir, é uma coisa que eu venho dizendo, gente, vamos amar o próximo como a gente se ama. Vamos querer o bem pro próximo como a gente quer pra gente. Basta isso pro mundo
ficar em paz, para as famílias ficarem em paz. Basta isso, eu penso que basta isso. O que eu não quero de mal para mim, eu não quero de mal para outra pessoa. Eu não posso abarganhar o mundo só para mim. Eu não posso, eu tenho que repartir. Gente, quando eu vejo uma pessoa, quando eu faço uma pessoa feliz, eu fico mais feliz do que a pessoa. Cara, eu me sinto muito bem, gente. Eu, por intermédio do governo, dei uns peixes aqui agora na semana da Páscoa. Vocês não imaginem a minha felicidade de ver aquelas pessoas simples e humildes sair daqui com o seu peixinho na mão para comer no dia de hoje ou no dia de amanhã, na questão da Páscoa. Vocês não imaginam a minha felicidade que eu fiquei. E fico quando eu faço uma coisa boa aqui. Para mim, eu só faço coisa boa, mas eu sei que eu faço coisa ruim sem perceber. A gente não percebe. Mas depois, se a gente perceber e se pedir perdão, Deus perdoa a gente. Então, a minha felicidade é a sua felicidade. O que eu não quero de ruim para mim, eu não quero para você. De maneira nenhuma eu não quero. Eu sempre digo, eu não tenho inimigos. Podem ter gente que me tem como inimigo, que eu não sei porquê, mas eu não tenho. O amor que eu tenho, eu reparto com todos ao meu redor e até com gente que eu não conheço, eu peço para Deus proteger. Ok, gente? Um bom dia, uma feliz Páscoa para todos e vamos sempre pensar com firmeza que Deus existe e Ele é fiel. O que você faz de ruim, você vai receber também o ruim. O que nós plantamos, nós colhemos. Ok, gente? Sempre com Deus na sua mente. Bom dia.